Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Talvez você conheça a fábula da lagarta com o seu casulo, que conta como duas lagartas viviam numa árvore frondosa. E num momento dado, uma delas, movida de um forte impulso interior, começou a encerrar-se no seu casulo de seda. Até esse momento, as duas tinham sido grandes amigas. O que você está fazendo? Gritou espantada sua companheira. Você ficou louca? O impulso era tão forte que a lagarta não respondeu. Era uma lagarta que se emocionava com facilidade quando fazia algo novo. Mas você já pensou o que isso significa? Continuou a companheira, que era muito mais reflexiva e prudente. Você vai se isolar da árvore e essas folhas saborosas que você está deixando e esses brotos novos que estão surgindo, não poderás comer nem mover-te pela árvore se você se prende aí. Dado que a sua companheira não respondia, a outra decidiu buscar apoio moral nas demais lagartas e trouxe umas quantas junto ao casulo de seda que já estava por terminar-se. Não feches ainda, espera. E escutou o coro das lagartas que dizia, olha o que deixas, olha o que deixas. Mas se trancou de trás da seda, pois o impulso era muito forte e não podia explicá-lo. As lagartas ficaram olhando a cápsula de seda e passaram toda a tarde comentando o acontecimento. Ficou louca. Diziam, que aborrecida deve ser a vida lá dentro. E olha o que ela está perdendo. Mas a quem poderia passar pela cabeça desprezar uma árvore tão frondosa? Você se prenderia num casulo? Com o simpática e jovem que era. E depois de um tempo encontraram o casulo rompido e vazio. Não souberam o que pensar. Assim que decidiram manter suas opiniões e continuar mascando folhas e raminhos, sem voltar a tocar no tema do casulo de seda. Entretanto, uma borboleta formosíssima se afastava da árvore, voando para o entardecer. Todos nós já observamos esse processo da lagarta que vira borboleta. Esse autor, que não é um autor espiritual, é um poeta mexicano que compôs essa fábula, o casulo e a lagarta, pois acabou convertendo assim em algo literário essa observação comum. E mais uma vez, esse processo da lagarta que se torna borboleta foi utilizado como metáfora para a conduta que deveríamos ter, melhor, para realizarmos a mudança que necessitamos na nossa vida. Tantas vezes, colocar-nos em condições de cumprir de verdade a nossa missão nessa vida, atingirmos a nossa realização, darmos vazão a essa força interior que todos nós experimentemos com maior ou menor intensidade, mas todos experimentamos. Num artigo interessante, intitulado
da lagarta à borboleta, o propósito de uma vida? Vicente Picarelli, é um artigo de há uns 4 anos atrás, que saiu publicado no blog Instituto Micropower de Transformação Digital. Esse autor também evocava a mesma imagem, querendo aplicar essa mesma metáfora para a vida humana, no desempenho da própria missão. Diz assim: na natureza encontramos os mais diversos exemplos de valor à vida, numa dança sem fim de elementos, simples ou complexos, que, atendendo a um propósito específico, dedicam o significado da sua existência para o bem-estar do meio ambiente e dos demais seres que nele habitam. E podemos pensar nas formigas, podemos pensar nas abelhas, podemos pensar nos diferentes pássaros. Tudo na natureza tem um propósito, e se assim não fosse, não haveria vida. A metáfora da lagarta, que após um processo de metamorfose se torna borboleta, exemplifica bem este tema. É difícil conceber que a fragilidade de uma lagarta e da sua total dependência do meio ambiente, em algum tempo, se transforma em uma borboleta que, além de bela, tem o propósito de polinizar as flores e espalhar vida pela natureza. A lagarta não tem dúvida do que ela irá se tornar, simplesmente deixa a sua essência fluir. E vai tecer o casulo com seda, o fio de seda de uma lagarta, assim, o que compõe o casulo de uma lagarta chega a ter de 800 a 1.500 metros. E vai sendo produzida, quando ela começa, demora uns 3 dias para tecer o casulo, e vai produzindo 30 centímetros por minuto. É uma coisa assim bem chamativa. A lagarta, diz aqui, não tem dúvida do que ela irá se tornar, simplesmente se deixa a sua essência fluir. Se tudo tem um propósito na natureza, por que a maioria dos seres humanos não consegue realizar o seu? Daí vai aplicar a metáfora a nós. A pergunta é pertinente e sua resposta exige reflexão. O fato do ser humano ser infinitamente mais complexo que a lagarta invalida qualquer possibilidade de comparação. De fato, comparar um homem com uma lagarta e uma borboleta, de fato, fica tudo bem desproporcional. No entanto, conclui o autor, a lagarta continua cumprindo o seu propósito e boa parte dos seres humanos não. Por que os seres humanos não? Fica ainda, então, essa pergunta no ar. E talvez a resposta que encontrássemos, a teologia pelo menos vai nos apresentar assim, diga que em relação à lagarta, a nossa natureza está bastante debilitada, nós estamos em desvantagem. Desde o pecado original, não é o momento de deter-nos aqui nesse tema explicitamente, nem explicá-lo, nem a origem e o porquê, mas só recordar-nos que é o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, original, porque deu origem a todos os desvios, a todas as deficiências que nós experimentamos na nossa natureza humana, nosso modo de funcionar como seres humanos. É a verdade que comprometeu de modo radical até aquele projeto principal de Deus, que era de fazermos a sua imagem e semelhança, portanto, destinados a sermos como Ele, como Deus. O projeto ficou deteriorado e também, além disso, também humanamente falando, abstraindo desse projeto de ser como Deus, mas de ser perfeitos seres humanos, nossa natureza ficou debilitada, a nossa inteligência ficou debilitada, a nossa vontade ficou debilitada. E, em função disso, nossa natureza deteriorada não consegue ter a força suficiente para ajudar-nos a cumprir a nossa missão, a atingir a nossa plenitude, se não for como ajuda extra, uma ajuda do próprio Criador, de Deus, para que consigamos realizar todos os esforços necessários para chegarmos a desenvolvermos
a ser como Deus e a cumprir nossa missão em todos os aspectos. Essa ajuda tem um nome específico na teologia, que é a graça. Sem a graça, nós continuaremos sempre em desvantagem com relação aos outros seres ao nosso redor, criaturas também de Deus. No caso específico, a lagarta, para atingir a nossa plenitude. Sem a graça, essa ajuda, pelo menos em algum aspecto da nossa vida, sem a graça, dizia, sem essa ajuda, pelo menos em algum aspecto da nossa vida, ficaremos na metade do caminho. Partindo do princípio que a gente terá conseguido, pelo menos, empreendê-lo. Pelo menos em algum aspecto, dizia, do nosso desenvolvimento pessoal, das nossas virtudes, ou do nosso desenvolvimento do ponto de vista das nossas habilidades. Alguns têm habilidade para música, outros têm habilidade para as artes, para a pintura, para a escultura, e habilidades de oratória, né? Em algum aspecto, né, sem a ajuda da graça, a gente vai ficar na metade do caminho, não vai se desenvolver plenamente. Ou em algum aspecto da constituição de uma família, até posso constituir, mas depois como marido, ou como esposa, como pai, como mãe, como filho, filha, irmão, irmã. Alguma coisa vai ficar aí na metade do caminho. Sem a graça, sem essa ajuda do Criador, também do ponto de vista profissional, nossos dotes profissionais, acabaremos não rendendo tudo aquilo que poderíamos, ou do ponto de vista do relacionamento social, mas em algum aspecto, pelo menos, se não em todos, nos veremos assim deficitários na metade do caminho. O desempenhar-nos bem integralmente supõe encarar essas metamorfoses, os sacrifícios, que infelizmente não nos vemos dotados da energia suficiente para fazê-lo. Necessitamos da graça. E não é que com o pecado original tenha ficado comprometida de modo assim absoluto a nossa possibilidade de atingir a plenitude. Mas relativamente sim. Em alguns aspectos também de modo absoluto. Sem a graça, o projeto de sermos como Deus está completamente comprometido. Não atingiremos mesmo. Mas também do ponto de vista de ser perfeitos seres humanos, sem a graça, nós estamos debilitados. Não de modo radical, aqui sim de modo relativo. Aqui nós tocamos um ponto de discordância entre a teologia protestante e a teologia católica. A teologia protestante é bem pessimista com relação à nossa capacidade de fazer o bem. E dirá que a nossa liberdade com o pecado original ficou completamente comprometida, não posso fazer senão pecar, e tudo devo atribuir à graça. Eu, por mim mesmo, não dou conta de adquirir, de desenvolver mérito nenhum. Tudo depende da graça. Isso dirá a teologia protestante. A teologia católica é mais otimista com relação à natureza humana. João Paulo II até se atreveu a dizer que pelo menos 70% da nossa capacidade, nosso livre-arbítrio, ficou preservado. Mas 30% está comprometido. Isso já é suficiente para que a gente fique na metade do caminho. E precise contar com uma ajuda especial de Deus. O Tríduo Pascal, que nós celebramos há pouco tempo, nos fez reviver com intensidade o momento em que a possibilidade de endeusamento, de cura para a ferida da nossa liberdade, se tornou uma realidade. Nos fez recordar como Jesus Cristo entregou a sua vida, se deixando levar por essa força interior irresistível que experimentava. Eu vim trazer fogo à terra, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Era uma força interior que ele tinha em si, que o levou a involucrar-se
a entregar a própria vida e submeter-se a um sepulcro, ficar trancado lá no sepulcro, e até retornar à vida no terceiro dia, e sendo ele mesmo ao mesmo tempo outro, sendo o mesmo Jesus na sua essência, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que retoma o seu corpo, mas já num estado glorioso, com as propriedades da matéria que a gente não domina, só conhece porque ele mesmo as manifestou, se materializando no lugar, desaparecendo, ao mesmo tempo diante da vista dos discípulos, se alimentando e vão convivendo com eles, podendo ser tocado, mas dali a pouco já não estando com eles, e até não sendo reconhecível assim de primeira. Ele gerava mais um reconhecimento interior, de uma intuição muito forte do que propriamente físico, até que depois, por todos os sinais, os apóstolos, aquelas mulheres, evidenciavam: é o Senhor. E Cristo, que se entrega, padece, morre e ressuscita, acaba colocando à nossa disposição, então, essa ajuda, essa graça, para que consigamos atingir o endeusamento que estávamos destinados, mas que o pecado original tinha comprometido de modo radical, e para conseguir exercitar-nos de tal forma que atinjamos a nossa plenitude com a cura que a graça vai promovendo nas feridas abertas na nossa natureza pelo próprio pecado original. A graça, essa ajuda que vai promover a chamada vida nova nos seres humanos. A vida nova que nós, a partir da morte e ressurreição de Cristo, estamos capacitados a viver. A graça encontra uma definição do catecismo que é muito rica, muito bonita. Diz lá: é o dom sobrenatural e interior que nos é concedido pelos méritos de Cristo em vista da nossa salvação. A graça é um dom. Tudo na nossa vida é dom. Quem toca bem violão tem o dom das artes, dizíamos antes, né? Das habilidades de ginástica, físicas, das habilidades intelectuais, tudo é dom. Mas a graça é um dom sobrenatural. Esses outros dons que eu citava são dons de acordo com a nossa natureza. É um dom sobrenatural e interior, não é um dom externo, que nos é concedido pelos méritos de Cristo em vista da nossa salvação, ou seja, da nossa retomada de projeto original de Deus para nós, de endeusamento e de perfeição humana, assim, chegada até a plenitude. E Cristo dizia, então, veio trazer-nos essa vida nova, como diz São Paulo. E essa vida nova que traz consigo uma grande esperança, uma grande sensação de vitória, de alegria, de otimismo, nos é comunicada de modo assim primário, de modo assim muito direto, entre tantos meios dos quais Cristo podia utilizar-se, acabou estabelecendo que essa graça de modo primário nos venha comunicada através do batismo, de modo assim soberano, de modo decisivo. E a partir do batismo, então o cristão passa a ter condições de ter uma vida absolutamente nova em relação àquela que está destinado a ter, se fica ainda imerso ou com as consequências, com a marca, com a mancha do pecado original. Diz assim São Paulo: não sabeis que todos aqueles que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados para unir-nos à sua morte? Pois fomos sepultados juntamente com ele mediante o batismo para unir-nos à sua morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. A vida nova do cristão. E o batismo, originariamente, que era sempre um batismo de imersão, tinha precisamente esse significado. Atualmente também, em algumas tradições cristãs, católicas, os protestantes quase sempre
o batismo é feito assim por imersão. A pessoa afunda como se estivesse morrendo para a vida do pecado original, e depois ela emerge como que nascendo para uma vida nova, que é a vida da graça, a vida nova do cristão. O ponto clímax da Vigília Pascal, que nós celebramos, né, recentemente, lá no Sábado de Aleluia, foi precisamente esse, para o qual a gente se preparou durante 40 dias, 40 noites, no período da Quaresma, para renascermos com o batismo. Dirá um padre da igreja, São Cirilo de Jerusalém: ó maravilha nova e inaudita! Não morremos, nem fomos sepultados, nem ressuscitamos depois de crucificados no sentido material dessas expressões, mas, ao imitar essas realidades em imagem, obtivemos assim a salvação verdadeira. Cristo sim que foi realmente crucificado, e seu corpo foi realmente sepultado, e realmente ressuscitou. A nós, em troca, nos foi dada pela graça, que, imitando o que ele padeceu com a realidade dessas ações, alcancemos a verdade de verdade a salvação. E dirá São Tomás de Aquino que tudo isso acontece tão realmente no batismo que a todo batizado se lhe aplicam os méritos redentores da paixão de Cristo, como se ele mesmo tivesse padecido e morrido. A redenção que Cristo veio realizar, na verdade, consistiu em tornar disponíveis para nós os meios necessários para entrar no céu, coisa que antes da sua vinda, a sua paixão, morte e ressurreição, não seria possível. O Catecismo da Igreja Católica, que a gente conhece bem e cita com frequência, estuda com frequência, quando trata do batismo, dedica muitos pontos assim para que nós meditemos. Vou me deter só em 3 ou 4 deles. O ponto 1213, por exemplo, diz assim: o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Sem o batismo a gente não pode nem confessar, nem comungar, nem crismar, nem casar, nem receber a ordem sacerdotal, nem receber a unção dos enfermos. É a porta que é aberta para que a gente tenha acesso aos demais sacramentos. A porta da vida no Espírito, diz. E continua: pelo batismo, somos libertados do pecado, regenerados como filhos de Deus, tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes da sua missão. E, pulando alguns pontos, no ponto 1263, a gente lê: pelo batismo todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Uma pessoa que se batiza assim adulta, ou pelo menos já com uso de razão, observa, tem essa prerrogativa em relação aos pecados. De fato, nela tudo fica restaurado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. E o ponto 1265. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito é aquele recém-batizado, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo, co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. E por fim, a modo assim de arremate, o Catecismo ainda diz no ponto seguinte, 1266, a Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais.
Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Como é poderoso o batismo! E como nós devíamos, então, agora, já passados poucos dias da celebração do Tríduo Pascal, deter-nos a considerar a maravilha que Cristo conquistou para nós, instituindo esse sacrifício e enchendo de vigor com a sua paixão, morte e ressurreição. Dirá um autor espiritual: à semelhança do Salvador, toda alma santificada pelo batismo está cheia do Espírito Santo. Daqui nasceu o costume dos antigos cristãos de representar a si próprios e a Jesus Cristo sob a forma de peixes. O elemento do peixe é a água. O elemento vital do cristão é o batismo. Somos, diz Tertuliano, um padre da igreja, os peixes de Jesus Cristo. Nascemos na água e a água nos é necessária para viver. Agradecer, celebrar o nosso batismo. Um dia desses uma pessoa me dizia: Padre Carlos, o senhor podia rezar por mim hoje? Eu falei: claro, tem algum motivo assim especial? Eu falei: não, é que hoje é o dia do aniversário do meu batismo. Isso supôs para mim um chacoalhão. Eu não lembrava qual era, eu não sabia, não tinha, eu já tinha visto, eu tenho comigo a minha certidão de batismo já há alguns anos. Eu já resgatei assim da minha mãe, já com um documento pessoal meu, e levo comigo, mas não tinha registrado o dia. Fui atrás, dia 4 de setembro, fui batizado. Isso para mim ficou até fácil de guardar, porque eu fui ordenado dia 5 de setembro. Então, já essas duas datas ficaram marcadas. Mas me chamou a atenção que aquela pessoa, ela celebrava o dia do seu batismo. Estava vivendo bem, tirando bastante consequências dessa realidade da Páscoa. Para além de chocolate e desejar feliz Páscoa, ela tinha uma vivência teológica de toda a realidade que supõe a Páscoa, que é a maravilha do seu batismo. E um batismo, esse amor, essa gratidão que faz com que a gente queira renovar também esses compromissos que nossos pais, nossos padrinhos, se a gente foi batizado criança, assumiram por nós naquele dia. Já o fizemos, mas a igreja sempre nos convida a voltar a fazê-lo, pelo menos uma vez por ano. Na vigília pascal, a gente renovou as promessas do batismo, como quem diz, aqueles compromissos que meus pais e meus padrinhos assumiram por mim quando eu fui batizado, eu assumo, eu quero viver como filho de Deus. Eu renuncio a tudo aquilo que me afasta de Deus, renuncio a Satanás, a todas as suas mentiras, as suas pompas que me são prometidas. E eu quero, de fato, ser perfeito como meu Pai Celestial é perfeito, ser misericordioso como meu Pai Celestial é misericordioso, ser santo como meu Pai Celestial é santo. E eu, ainda por cima, eu posso renovar, cada vez que eu uso água benta, cada vez que eu me benzo, eu estou lá como que renovando essas promessas. A água benta está associada ao sacramento do batismo. Já não é um sacramento, é um sacramental. E esse sacramental, a água benta, quando é utilizado, quando, por exemplo, o sacerdote vai fazer uma bênção de casa, bênção de um carro, ou num doente, né, e asperge a pessoa ou a coisa com água benta, o local asperge com água benta, ele recita a seguinte oração: que essa água nos lembre o nosso batismo e Cristo que nos salvou por sua morte e ressurreição. Amém. Que essa água nos lembre o nosso batismo. Ou seja, continuamente nos traga a memória do nosso batismo. Cada vez que a gente usa água benta ou entrar na igreja, ou entrar em casa, a gente sempre pode ter um potinho de água benta que a gente deixa lá como que acessível entrar e sair de casa, numa piazinha de água benta. Ou cada vez que a gente usa água benta, como recomendava Santa Teresa antes de dormir, tinha lá um frasquinho que recomendava pingar 2 a 3 gotinhas na cama e também se benzer, uma espécie de autoexorcismo para dormir feliz e dormir em paz. Eu estou renovando, agradecendo e renovando as promessas do batismo, evocando o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, para que habite na minha alma, para que eu me comporte sempre como filho de Deus. E essa realidade do batismo também traz consigo
uma outra consequência, que ela me comunica uma graça, como a gente vê, essa graça soberana da vocação cristã, de ser santos como o Pai Celestial é santo, poder aspirar essa santidade como de Deus, porque eu estou destinado a ser como Ele, mas, ao mesmo tempo, planta na minha alma o batismo uma necessidade e um movimento para conservar a graça, ou seja, ter a minha liberdade plenamente restaurada, para conservar a graça que eu recebi no batismo e, mais ainda, fazê-la crescer. A imitação de Jesus, segundo descreve São Lucas, crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Em idade a gente necessariamente vai crescer, passa o tempo e a gente envelhece. Em sabedoria já temos que colocar algo do nosso empenho. E em graça temos que colocar também bastante a nossa liberdade em jogo. Primeiro para evocar o Espírito Santo, para nos enviar continuamente a sua graça, mas também para dilatar a nossa capacidade, né, de absorver todas as graças que Ele nos dá. E essa dilatação vem quando nós colocamos em exercício a nossa liberdade, ou seja, quando nós nos esforçamos por corresponder à graça. Logicamente, nós contamos com os outros sacramentos para alimentar, para fazer desenvolver a vida da graça em nós. Contamos com a Eucaristia. Aliás, podemos esfriar-nos pelos pecados veniais, podemos até perder a graça, né, pelo pecado mortal. E a confissão então entra em cena. Cristo também instituiu no contexto da Páscoa o sacramento da confissão, para que a gente possa resgatar essa graça, se a gente venha perdê-la. Ou pode aumentar o seu fervor em nós, né, se a gente não perdeu, mas tem muitos pecados veniais. Mas hoje, nesse recolhimento, queria sublinhar como nós, no exercício da nossa liberdade, podemos fomentar o desenvolvimento dessa graça em nós. E isso correspondendo. Quando nós correspondemos a uma graça, o Espírito Santo, como por assim dizer, se sente motivado a nos dar ainda mais graças. Isso vai aumentando a nossa capacidade, nós podemos ir crescendo em graça. Dizia a imitação de Jesus, mas também a imitação de Maria. Nossa Senhora foi reconhecida assim pelo arcanjo Gabriel, quando se apresentou a ela, ave cheia de graça. Ela estava cheia de graça, mas a sua capacidade de graça ia dilatando, e à medida que ia dilatando, ela ficava ainda mais cheia de graça. Era uma coisa assim, impressionante. E não estamos livres do risco que expõe aqui um autor espiritual, o pregador lá da Casa Pontifícia, Raniero Cantalamessa, de repente observar em nós um fenômeno de desertificação, tal como vai acontecendo também na natureza. Ele dizia assim, numa das pregações lá para o Papa e seus colaboradores, um dos fenômenos naturais da nossa época, e um dos mais preocupantes, é a desertificação. Calcula-se que centenas de milhares de hectares de terreno cultivados são todo ano engolidos pelo deserto, que não para de avançar. A falta de vegetação faz diminuir as precipitações pluviométricas e essa diminuição faz desaparecer mais vegetação. É um círculo mortal. Desde a época de Isaías, e agora então ele vai aplicar a metáfora, né, já citando o Antigo Testamento, desde a época de Isaías se compreendeu que algo análogo pode acontecer também no âmbito espiritual. Existe também, em outras palavras, uma desertificação do coração, e o Espírito Santo é o único que pode reverter esse processo e transformar o deserto espiritual num lugar de vida. Derramarei água no solo árido e torrentes em terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua descendência. A esse mesmo simbolismo da aridez e da sede se refere a imagem joânica dos rios de água viva que jorram do Cristo. E escreve Santo Irineu, como a terra seca, se não recebe água, não frutifica, assim também nós jamais teríamos dado como fruto a vida sem a chuva que veio livremente do alto. Mas essa chuva que veio livremente do alto supõe que nós nos dediquemos a cultivar a vegetação ao nosso redor.
manter, né, manter viva, né, com a nossa alma, à base de corresponder continuamente a essa graça. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o comentário que São Paulo VI fez a Dom Álvaro, primeiro sucessor de São José Maria Escrivá à frente da obra, logo depois em que ele, São José Maria Escrivá, tinha falecido. O Paulo VI, quando recebeu Dom Álvaro na audiência, disse: o vosso fundador, o Monsenhor Escrivá, foi no século XX a pessoa que mais recebeu graças de Deus, segundo a minha opinião, dizia. E o que melhor soube corresponder a ela. Só receber muitas graças não adianta. É preciso corresponder a essas graças. À medida que eu correspondo, então, ao que tem se lhe dará, eu vou recebendo mais graça. E ele, numa meditação, nos perguntava assim de modo incisivo: tu amas a graça de Deus? Responder-me-ás que sim, que fazes todo o possível para não perdê-la nunca. Já sei. Mas procuras que essa graça aumente na tua alma cada dia? Sabes corresponder com generosidade plena às moções do Senhor? Corresponder a esses toques do Espírito Santo na nossa alma, esses toques de Jesus na nossa alma, que sempre vêm acompanhados com uma graça, para que a gente cresça. Primeiro se endeuse, vai se endeusando cada vez mais, depois também vai se aperfeiçoando como ser humano, sendo perfeitos seres humanos, humildes, fortes, constantes, generosos, solidários. E o Espírito Santo nos dá graças assim, de modo assim constante, está nos secretariando o tempo inteiro, com coisas que, se a gente presta atenção, nos fazem crescer. Mas são coisas, às vezes são detalhes tão pequenos que a gente tende a desprezar e, portanto, não cresce. E o Espírito Santo nos sopra lá: olha, faz uma leitura do Evangelho, agora que você está com esse propósito, não deixa para amanhã não, faz agora, ganha o hábito. Olha, reza teu terço, entra agora na igreja, faz uma breve visita, já que você está passando na frente dela. Ou se você está de carro, diz uma jaculatória: Jesus, te acompanho aí no sacrário, queria deixar meu coração aí te fazendo companhia, não sei, alguma coisa parecida. O Espírito Santo vai nos soprando. E também nos sopra: dá esse sorriso agora, não fica com essa cara aí azedando o ambiente. Não dá essa resposta atravessada. Olha, você vai mentir. Olha, faz esse elogio, ficou muito bom, tua esposa vai ficar feliz, teu marido vai ficar contente, vai se sentir reconhecido. Olha, vai lá ajudar tua mãe, ela está se matando lá na cozinha, você está aqui no joguinho, sentado aqui na sala, vai ajudá-la lá. Ou então vai ajudar teu irmão, vai brincar com ele. Bom, o Espírito Santo está continuamente, né, e ajuda esse teu amigo. Não vai almoçar sozinho, almoça com essa tua amiga. Ela está com uma cara mais fechada, pergunta para ela se está tudo bem. Continuamente o Espírito Santo está nos dando toques, e por tais esses toques há uma graça. Voltando então àquela meditação de São José Maria Escrivá: sabes corresponder com generosidade plena às moções do Senhor? Há umas palavras de Cristo no Evangelho que são muito claras e que às vezes causam-me turbação. Ao que tem se lhe dará mais, e o que não tem será privado inclusive daquilo que parece que tem. Se tu e eu, como nossa mãe, aqui se refere à Virgem, correspondemos à graça, Deus nos dará uma correspondência ainda maior. Se procuramos ser fiéis à nossa vocação cristã, ao nosso batismo, nos concederá mais ajuda em cada instante e nos faremos cada dia mais santos. Há ainda uma outra consideração que me parece importante que nós façamos no âmbito do nosso recolhimento deste mês. Voltando àquela metáfora da lagarta que se converte em borboleta, uma bela borboleta, e que vai polinizando as flores, espalhando vida pela natureza. O nosso batismo produz em nós essa metamorfose, nos faz nascer para uma vida nova, nos faz ficar esplendorosos, endeusados e também esplendorosos enquanto seres humanos.
mas ao mesmo tempo nos capacita a produzir o bem à nossa volta, a polinizar as flores, encher de vida toda a natureza, especialmente encher de vida aqueles seres humanos que estão ao nosso redor. Em primeiro lugar, os já batizados, mas nesse processo de desertificação que a gente descrevia aqui. Mas também aqueles que não são batizados, não diria com mais razão ainda, mas juntamente nós estamos destinados a promover essa felicidade, esse bem, essa capacitação a todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. O batismo nos capacita a agir como Cristo, a ser também nós fontes de vida. E nos empurra a fazer algo que na igreja passou a chamar-se de apostolado. A palavra apostolado é uma palavra grega, significa difusão de um ensinamento. Fazer apostolado, o apóstolo é um difusor de um ensinamento. Só que os cristãos quase que acabaram se apoderando dessa palavra, de tal forma que a gente, ao ouvir a palavra apostolado, pensa na difusão do ensinamento do Evangelho, da pregação da vida de Cristo. E todo batizado está capacitado, mas mais do que isso, está chamado, com sentido de missão, a promover essa vida ao seu redor. A sair polinizando todas as flores, todas as almas que estão à sua volta. É bonito ver na cerimônia da Vigília Pascal, em que nós celebramos Cristo ressuscitado, assim, com a simbologia do fogo, que é o Espírito Santo, que vai, por assim dizer, encher, está atuando juntamente com o Pai na volta à vida do Filho. Ou seja, a Santíssima Trindade está toda empenhada, envolvida no processo da paixão, morte, especialmente na ressurreição do Senhor. E nessa bênção do fogo, toda a cerimônia começa fora da igreja, está tudo às escuras, a igreja está com as luzes todas apagadas. Nós ficamos do lado de fora esperando que o círio pascal seja aceso. O círio simboliza Cristo. Quando ele é aceso com fogo vivo, né, que é a chama do Espírito Santo, então ele está Cristo ressuscitado, simbolizado lá no círio. E as pessoas então acendem a sua velinha no círio, depois vão passando a chama um para um, e as chaminhas vão se espalhando, né, quando a gente está olhando a cerimônia ali, como quem está presidindo a cerimônia, né, da Vigília Pascal, o sacerdote, né, os acólitos, né, vão vendo aquele mar, né, que vai se espalhando de chaminhas ali ao redor, fora da igreja, e todos resolvem então entrar na igreja. Eu ia entrando na igreja, as trevas da morte vão sendo dissipadas. Aquele sepulcro que se encontrava vazio, agora está completamente iluminado com Cristo vivo, ressuscitado. Mas não só com a luz do círio, com a luz de todos os fiéis que também têm a sua chama que foi acesa em Cristo. Cristo tinha se apresentado: eu sou a luz da vida, quem me segue não caminha às escuras. Eu sou a luz do mundo, a luz da vida, né? Mas terá a luz da vida. E depois se voltou para os apóstolos e se volta para cada um de nós, batizados, e diz: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para ser colocada embaixo da cama, essa luz tem que iluminar, tem que ser colocada em evidência, para iluminar a todos e a tudo. Dentre as passagens do Evangelho que narram Cristo ressuscitado interagindo com os apóstolos, há uma extremamente tocante, que a igreja propõe tanto no domingo à tarde da ressurreição, domingo de Páscoa, como na quarta-feira seguinte, da semana da Páscoa, quarta-feira da oitava da Páscoa, que é o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús. Como ele vai, né, resgatá-los daquela tristeza em que eles estão mergulhados. Eles que até já tinham tido notícia de que o sepulcro estava vazio, que as pessoas tinham corrido até lá, Pedro, João, encontrado o sepulcro vazio, mas como ainda não tinham visto Cristo e estava começando a nascer uma euforia, eles ficaram com receio de ficarem frustrados, como já tinham ficado antes, na sexta-feira, com a notícia da morte de Cristo na cruz, resolvem ir embora. E iam caminhando, tristes, conversando sobre aquelas coisas, e Jesus se aproximou deles e caminhava com eles, diz São Lucas.
no capítulo 24 do seu Evangelho. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então, de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Cristo se aproxima, ainda que fosse, por assim dizer, um desconhecido deles, porque eles não o reconheceram, ele se dá a liberdade de fazer uma pergunta pessoal, penetrar um pouquinho a intimidade deles. E por que estáis tristes? E um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Talvez um pouquinho até contrariado com a pergunta. Como se pode ficar indiferente a uma coisa que afetou a todo mundo, que está nos deixando assim, nesse nível de perturbação? Mas Jesus não se dá por aludido e pergunta assim, com um tom um pouco ingênuo, o que aconteceu, o que foi? E daí ele se acende ainda mais. O Cleofas respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe? Perguntou-lhes ele, que foi? E disseram, a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse eles quem haveria de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Nossa esperança foi por água abaixo, estamos aqui sem esperança, desconsolados. É verdade que algumas mulheres entre nós nos alarmaram, elas foram ao sepulcro antes de nascer o sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não o viram. E daí Jesus vai tomar a palavra e vai se dirigir a eles de um modo assim bastante incisivo, carinhoso, mas forte, e dirá, ó gente sem inteligência. Foi delicado aqui, não chamou eles de burros diretamente, ou sei lá, cabeças duras, né? Ó gente sem inteligência. Como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Fez um passeio pelas Escrituras mostrando que tudo aquilo que aconteceu com ele estava previsto. E que eles, como também já judeus piedosos, e com uma certa familiaridade com a Escritura, deviam ter isso presente. Jesus, de fato, se apresentou como um doutor da lei, não estava vestido como tal. Eles até ficaram surpresos. Como é que uma pessoa assim que se apresenta de modo tão comum tem esse conhecimento da Escritura, faz esse passeio diante de nós? E não ficaram ofendidos por aquele tom incisivo de Cristo. Pelo contrário, porque nisso eles chegaram a Emaús, a cidade para onde eles estavam indo, sua cidade, e Jesus fez a menção de que passaria direto. E eles retiveram Cristo. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como que quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Isso que se converteu numa jaculatória, assim que os cristãos repetem, Mane nobiscum Domini, quone ad vesperascere. Fica conosco, Senhor, porque está se fazendo de noite, eu não estou enxergando um palmo na frente do nariz. Fica comigo. E ele entrou com eles em casa, e aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos, o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro, não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Só que a gente vai da imagem da água para a imagem do fogo, né? Nosso coração estava ardendo. Cristo de fato veio trazer fogo à terra, queria que esse fogo ardesse. Ele já tinha experimentado essa ardência e agora então, enquanto Cristo ia falando no caminho, experimentavam a mesma coisa, só que não acabavam de acreditar no que estavam experimentando, vivendo, eles que estavam tão apagados até alguns minutos atrás. E nesse ponto eu queria chegar, uma vez acesos, levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam, e foram para dar testemunho.
Eles que se viram acesos, como na vigília pascal, também foram correndo para acender lá a chama do coração, da esperança, né, do otimismo, na alma daqueles homens que talvez estivessem tão perturbados quanto eles. E isso deve acontecer conosco. Esse apostolado deve ser uma coisa muito espontânea, se nós estamos convencidos da grandeza do batismo que nós recebemos, da graça que atua na nossa alma, que nos capacita a ser endeusados, a ser como Deus, e nos capacita a cultivar uma perfeição também do ponto de vista humano. No batismo, diz também o próprio pregador lá da Casa Pontifícia, ganhamos um coração novo. Esse coração novo, porém, ficou, por assim dizer, atrofiado, por falta de exercício. Devia ser uma fonte de água viva e, no entanto, permaneceu como uma fonte selada. Devemos tirar-lhe o selo, pôr a fonte em movimento. Voltamos agora para a imagem da água. As pessoas que estão ressecadas à nossa volta, desertificadas à nossa volta, têm direito a que nós, então, destampemos a fonte de água viva, que nós nos tornamos com o batismo. E irriguemos a alma, tiremos dessa aridez, dessa secura. E não pensemos, né, que esses discípulos de Emaús que estão à nossa volta são pessoas distantes. Às vezes são pessoas muito próximas. É a esposa, é o marido, são os filhos, que estão apagados ou que estão áridos, né, dependendo da imagem, a gente pode passando da imagem do fogo para a água, da água para o fogo o tempo inteiro. E pode ser nossos pais. Pode ser, pessoas de família assim um pouco mais estendida, mas também aquelas pessoas que trabalham conosco, amigos, pessoas com quem nós vamos incidindo, pessoas que têm direito a que nós as irriguemos, têm direito a que nós as abracemos. Sair ao seu encontro, perceber a sua insatisfação, tocar nos assuntos, interessar-nos pelas pessoas, tudo bem. Por que você está triste? Eu vi que você está com uma cara meio assim, que está falando de modo um pouco mais... ou por que você está alegre? Para ajudá-las a dar um tom mais sobrenatural até para a própria alegria, para a própria euforia. Senão, para comemorar, vai encher a cara, vai estar uma ressaca no dia seguinte. Não vai comemorar de modo que ela seja mais integrada, vai se desintegrar com aquela comemoração. Também é preciso ajudar as pessoas a se encherem de Deus quando estão muito alegres. Mas se interessar-nos por elas como Jesus foi, saiu a caminho com os discípulos de Emaús, foi andando lado a lado, se interessou por aquelas coisas que tinham no coração e depois também projetou uma luz. Que nós, com sentido de oportunidade, também podemos projetar. Diz assim no capítulo desse livrinho Caminho, capítulo Apostolado, São José Maria Escrivá, diz assim: essas palavras que tão a tempo deixas cair no ouvido do amigo que vacila, a conversa orientadora que soubesse provocar oportunamente, e o conselho profissional que melhora o seu trabalho universitário, e a discreta indiscrição que te faz sugerir-lhe imprevistos horizontes de zelo, tudo isso é apostolado da confidência. Esse apostolado de uma amizade, de alguém que sai ao encontro das pessoas e ao perceber que estão necessitadas, e todas estão, de alguma forma. Não se trata de uma técnica de conquistar pessoas para Cristo. Se trata de um verdadeiro interesse, uma verdadeira amizade, um verdadeiro carinho que nos leva a ir em encontro das pessoas para, de fato, dar um sentido mais genuíno às suas vidas. E se eventualmente estão passando por momentos muito duros, se estão vendo assim como que encalacradas, encapsuladas lá no seu sepulcro, no seu casulo, mostrar-lhes que muitas vezes esse é um processo ao qual todos nós nos submetemos para crescer, para desenvolver-nos. Essa metamorfose que vem associada a essa morte, essa passagem pelo sepulcro, que depois resulta num desenvolvimento, numa beleza interior, né, num amadurecimento pessoal, que nos converte também até em fonte de vida, até podendo aconselhar, transmitir a nossa experiência para outras pessoas, apolinizar as almas das pessoas, torná-las assim mais capacitadas para frutos.
De fato, talvez das coisas que mais a gente precisa recordar às pessoas é que, como disse Jesus, a cruz faz parte. Diante dos seus desânimos, diante das dores, diante dos desafios que tem que enfrentar, diante até das rasteiras que acabam tomando na vida, colocar-nos ao seu lado dizendo, mas vamos confiar, não esvaziando a cruz de ninguém, que não tem sentido, aliás é até pior, mas ajudá-los a considerar que, afinal de contas, a cruz faz parte. Toda a nossa vida se encaminha, dizia São José Maria Escrivá, para celebrar a Páscoa da ressurreição, toda a luz. Mas não dá para chegar no domingo de Páscoa sem passar pela sexta-feira da Paixão. Então a cruz faz parte para que a gente amadureça, cresça, se desenvolva, se divinize e se aperfeiçoe também como ser humano. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê um coração ardente em chamas, ou que nós destampemos a fonte que nos convertemos de água viva para colocar à disposição das pessoas, de todo mundo à nossa volta. Que nos faça ser muito agradecidos pela graça do batismo, que nos faça renovar esse batismo continuamente, que nos faça estar atentos a corresponder a cada uma das graças, moções do Espírito Santo na nossa alma, e que não fiquemos com isso só para nós, pelo contrário, que nos convertamos em função dessa consciência também em fonte de vida. Vamos fazer um breve exame de consciência. Exame, ato de presença de Deus. Ao considerar a paixão, morte e ressurreição do Senhor, que abriram-me as portas para a vida da graça, especialmente através do sacramento do batismo que Ele instituiu, procuro manifestar-lhe meu agradecimento e proponho-me a revivê-lo, o batismo, cada vez que utilizo água benta ao entrar na igreja, em casa e à hora de dormir. Esforço-me por corresponder à graça de Deus, além de colocar todos os meios para não perdê-la nunca, cometendo um pecado mortal, estou pendente de dizer que sim a Deus diante de cada moção do Espírito Santo na minha alma. O batismo, ao mesmo tempo que me faz filho de Deus e templo da Santíssima Trindade, capacita-me a fazer muito apostolado. Estou disposto a ser como Cristo que passa ao lado das pessoas que Deus colocou ao meu lado, ajudando-as com a minha amizade a se saberem filhas de Deus e a viverem de modo condizente a essa condição. Jesus, uma vez ressuscitado, retoma com os discípulos o tema da cruz, como algo que faz parte e deve ser encarado com maturidade nesse período de prova pelo qual passamos neste mundo. Estou convencido disso, a ponto de transmitir com convicção esses mesmos ensinamentos aos meus parentes e amigos. Peço à Virgem Maria e a São José que me ajudem a ser agradecido ao Senhor pela sua fidelidade e entregar-se até a morte por mim para ter-me consigo, disponibilizando-me continuamente a sua graça para que isso se torne realidade. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.